brasileiro em si, que é eu acho que tem uma cabeça meio perturbada, né? Ele gosta de repetir aquilo que é visto. No Nardoni, o cara jogou a criança pela janela, nos próximos meses tinha não sei quantas crianças sendo jogadas pela janela. Um dos achismos mais esperados de todos os tempos, um perito criminal, caso Celso Daniel, Suzane von Richthofen, comandante Ubiratã, Marcos Matsunaga. Sim. Já te pergunto, Ricardo, antes de apresentar, existe uma briga, assim, para pegar os casos entre vocês, assim? Não existe a briga porque é o plantonista. Então existe uma equipe de plantão. Existe sorte. Sorte ou azar. Né? Porque, vamos dizer, sorte, eu particularmente gosto desse tipo de caso. Então, para mim, é sorte, porque eu gosto daquele envolvimento, daquela situação, da tensão do próprio local. E uns acham azar porque vai dar muito trabalho. Sim, né? Mas você estava coincidentemente... no plantão de todos esses locais. Você não tem envolvimento, não, com esses crimes aqui? Não, eu cuido! Não. Não sabemos disso. Tá, você então, todos esses casos que você pega duram quanto, mais ou menos, assim, em média? Tudo é muito relativo. Você tem o local onde está a vítima, porque o DHPP, ele só trabalha em termos de homicídio, de autoria desconhecida, quando a vítima está no local. Sim. Né? Então, a primeira situação é o trabalho no local, que isso aí, vamos dizer, no caso do Richthofen, eu cheguei lá às 7h30 da manhã, saí 17h30, sem conseguir concluir tudo ainda. Né? Só a parte interna da casa, esse horário, todo esse tempo. Né? Então, vamos dizer, se você pega um local numa via pública, você tem menos vestígios. Então, você automaticamente vai fazer um local mais rápido. Agora, depois tem a materialização desse local que você fez. Então, vamos dizer, no Richthofen ainda era aquelas máquinas convencionais com filme, né? Então, foram tirados, na época, em torno de 150 fotos. Que, na época, era um absurdo, a quantidade de fotos. Sim. E algumas queimaram, a gente tem que deixar claro que naquela época, as primeiras e a última não entrou. O que acontece às vezes que vem duas repetidas, porque o fotógrafo não sabe como é que saiu. Ah, sim. E aí então ele vai, muda a regulagem do flash. E naquela época, graças a Deus, não tinha selfie, queria fazer uma. Não tinha. Mas hoje, com certeza, seria um local para em torno de 700 a 1000 fotos. Sim, que você tem possibilidades. Quer dizer, hoje é mais fácil do que antigamente. Sim, com certeza. O recurso do desenvolvimento da tecnologia facilitou barbaramente pra gente. Beleza, só para explicar, Ricardo Salada é o nome mais legal que eu já vi. Ele é um perito criminal e todo mundo tem dúvidas sobre essa função. E tá aqui, ó, formado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio Grande do Sul, perito criminal desde 1993, trabalhou na equipe do DHPP 18 anos, locais de homicídio de autoria desconhecida, período 93-2011. Tá, você não é mais perito ou ainda? Não, assim, ó, vamos corrigir. Vamos lá, eu tô no DHPP praticamente todo esse tempo, 28 anos. Uhum. Então teve uma época nesse intervalo que a equipe foi desativada do DHPP e nós ficamos de 2011 ao início de 2014 junto do núcleo de crimes contra a pessoa, tá? Mas também atendendo o DHPP. Certo. Né? Então, vamos dizer, eu tenho 28 anos de perícia e, vamos botar de uma forma genérica, crimes contra a vida. Né? Porque, vamos dizer, no crimes contra a pessoa entra suicídio, morte natural, morte suspeita, entre outros tipos de morte. Como é que é? Crimes contra a vida e crimes contra a pessoa? Peraí, contra a pessoa... Não. É assim, ó. O núcleo, o nome do núcleo é Núcleo de Crimes contra a Pessoa. Tá. Que se trabalha basicamente em crimes contra a vida. Tá. Que nós chamamos popularmente do pessoal do sangue.
Sim. Né? Então ninguém fala do crimes contra a pessoa, não, fala do sangue, pessoal do sangue. Entendi. Ou pessoal do DHPP, que são Entendi. equipes totalmente, hoje, de novo, totalmente distintas. Pessoal do sangue. É, uma coisa meio assustadora aí. Lembrando você, estamos no podcast também, caso você queira fazer o seu Cooper e o YouTube fica travando porque você vai botar o negócio lá. No Spotify, tá lá. Escreve Maurício Meirelles com 2 L's ou Achismo, você vai encontrar a gente. Aqui embaixo, você, esse tema tá chato, quer ir para a parte lá da frente, você vai ver que tá tudo divididinho, que os nossos cortes estão dentro do próprio programa. Vamos interromper bastante, que esse é o bate-papo que eu quero. Perito criminal é o cara, então, que ele recebe a primeira ligação, digamos assim. Chegou na polícia, teve um assassinato aqui, esse é meu achismo, teve um assassinato aqui na casa fulano de tal. Liga pro perito. Aí, Ricardão, vai lá. Vamos dizer, a estrutura do DHPP, a equipe que hoje é lotada, né, trabalha para o DHPP, ele está trabalhando numa equipe que é composta pelo delegado de polícia, por escrivães, investigadores, a perícia, que é o perito e o fotógrafo, e papiloscopistas. Então, o distrito manda uma mensagem para a equipe, dizendo, olha, tem um homicídio de autoria desconhecida. Ele pede assessoramento. Aí vai tu. Aí o delegado, vamos descer para atender o local do homicídio interno e externo. Entende? Então hoje existe uma comunicação, porque existe a intranet, existe o celular, que a maioria das pessoas acha que isso aí sempre existiu. Sim, sim. Né? Na época ali, você e agora, vamos dizer, no Richthofen, que recém estava começando o celular, o pessoal ainda tinha mania de ficar falando no celular do lado do orelhão. Parecia que estava conectado no fio. Não, vamos embora, vai continuar falando. Sim, sim, né? sim. E o pessoal ainda tinha naquela situação do orelhão, que muita gente nem conhece hoje. Você, então, você se lembra do caso Richthofen do começo a fim do tipo, você estava na sua delegacia, né? Não, eu estava... Na época, existiam... a quantidade de locais que se tinha era muito grande. Eu me recordo assim, que eu estava fazendo um plantão de 24 horas, terminava às 8 horas da manhã o meu plantão, né? E eu estava em Parelheiros às 7h30 da manhã, quando ligaram para delegado... Por meia hora. Por meia hora você ia embora. Mas é como aqueles casos não, quer dizer, seria um pouco mais cedo, né? Porque eu cheguei no local às 7h30, deveria ser umas 6 horas. Você estava comendo ali teu café da manhã? Não, eu estava fazendo local. Sim. Tava no Parelheiros. Parelheiros. Você já estava pensando, vou para casa. Não, vamos embora, já estava cansado, 24 horas sem parar. Caralho. Né? E aí você chega, vamos ver se dá para passar para outra equipe, que está entrando descansada. Sim. Né? Até porque fazia foto errada, tá dormindo. Aí nós chegamos lá, às 7h30 da manhã, já tinha imprensa na porta da casa. Jura? Sim. Aí você assustou? Ali hoje eu falei para a equipe, olha, a gente não vai sair daqui antes do meio-dia. Né? Porque a imprensa atrapalha muito? Não é que atrapalha, nessa situação em particular, se conseguia isolar bem a imprensa do local, porque tinha muros altos na casa e o crime aconteceu no interior da residência. Então a imprensa, claro, fica ávida por ter informação, para querer saber o que aconteceu, mas nesse caso em particular se conseguiu separar bem a imprensa. Mas é o tipo de local que você tem que fazer de imediato, não tem tempo para, não, peraí que eu vou tomar um café, daqui a 20 minutos eu volto. Não dá. É muito Imagina a imprensa, não, a perícia chegou, mas pediu para esperar porque foi tomar café. Né? É muito boa essa imprensa. Para um Donuts. Vem cá, mas você, só para entender, por que a imprensa chegou antes de vocês? Eles receberam informação antes e a gente estava muito longe. Nós estávamos em Parelheiros, terminando o local, no meio do barro. E você sabe o motivo pela qual eles... Você estava em outra Em outra ocorrência. Vou te falar. Mas você sabe o motivo pela qual a imprensa soube antes? Como é que ligaram para a imprensa? Às vezes vizinho? Não, nem vizinho saberia. Às vezes a própria polícia militar, que tem algum contato, ou tem pessoal que fica toda hora falando em contato com as pessoas para ver se tem
uma coisa diferente, uma matéria que vale a pena. Saquei. Mas até então, quem estava na casa vendo o crime era só a polícia. Só a polícia. No caso, se lembra? 3, 4, 5, quantas pessoas? Era um perito fotógrafo, um papiloscopista, mais a equipe de investigação. Para o que você falou? Papiloscopista. O que esse cara faz? Trabalha com impressões digitais. Ah, esse cara... Não é você que faz isso? Não, para nós, no DHPP não. Sim, sim. Em outras equipes, o perito faz o levantamento. Entendi. No DHPP, por ser uma equipe especializada, então tem uma equipe de papiloscopistas. Entendi. Você é o cara que pega aqui, aí põe a linha daqui e fica olhando. É aquele cara do filme que fala, tem uma interrogação aqui, pode ser Esdras. Não, mas vamos dizer, no caso, né, para fazer esse tipo de perícia, até pela repercussão que teve, chegou aí a filha do cônsul da Alemanha lá na casa, querer saber o que aconteceu, porque o Manfred... O marido lá, o pai. O Manfred era, acho que, sobrinho, neto do barão von Richthofen, que foi um barão da monarquia alemã na Primeira Guerra Mundial, que era o Barão Vermelho, né? Só para explicar para o pessoal que tem 13 anos de idade, o caso Suzane von Richthofen, eu acho que é um dos maiores casos de crime que teve no país, né? Que foi a menina junto do namorado, né? Que mataram os pais dela e tal. Aí eu quero entender, eu me lembro que foi muita repercussão na época. Então você chegou, 7h30 da manhã, tava lá o papipipista, tava lá o outro lá batendo foto, e aí o que você faz? Fala, gente, vou trabalhar. É que chega a equipe. Quem vamos botar assim, seria o dono do local, tá? Do local é o perito. Esse cara é foda. Então o que acontece? As pessoas não imaginam, assim, eu costumo questionar. A casa é enorme, várias salas, suítes, sabe, muito grande. Aí eu questiono, qual foi o primeiro local que eu fui periciar? Todo mundo fica... O banheiro. A equipe passou a noite inteira na rua. As pessoas vão precisar usar um banheiro. Né? E ninguém pensa nisso. Agora eu entendi. Lógico. A equipe está lá. O banheiro que tem é o da casa. É o da casa. Então eu não vou deixar um policial usar e deixar a impressão digital dele Para antes de ver o que está acontecendo, dar um cagote, fudeu tudo. Ferrou. Então, no caso, tinha uma ponta de cigarro no vaso que foi coletada. Né? Olha, isso daqui é muito boa informação. A primeira coisa que vai periciar é o banheiro, para depois não. É que isso aí depois é a cozinha, para comer. Não, mas isso aí é um particular, quer dizer, a pessoa dependendo do perito, eu acho que tem que ter a sensibilidade para a equipe precisar. Então, fotografa o banheiro, faz o papiloscopista ver se tem impressão digital. E você encontrou um cigarro? Aí tinha um toco de cigarro, que poderia ser despachado, né? Se alguém dá a descarga. Puta, perde uma prova ali. Pode perder uma prova. Então, quer dizer, eu ajo pelo bom senso. Claro. Aí o que acontece? Aí, segunda coisa a ser periciada. Na época, os celulares que estavam começando eram os tijolão, sim, que consumiam bateria de uma forma adoidada, né? E, então, segunda coisa a ser periciada, um telefone. Porque o pessoal vai precisar ligar para o DHPP, o pessoal do DHPP vai ligar para lá para querer informação. Você vai periciando primeiro tudo aquilo que vocês vão utilizar. Sim, que eu acho. Aí eu vou dizer. Depois a piscina, porque eles querem nadar, curtir um pouco. Depois do churrasco. A sauna. Depois o quê? Cafeteira. Mas você tem que ter um bom senso. Eu fiz isso. Pode ser que outros peritos não fizessem. Mas é uma puta dica boa, né? cara. Empatia. E o pessoal, todo mundo lá. Quero cagar. Calma, só 6. Os caras mais dele na polícia. Mas aquela... Quero cagar, eu quero só 7. Não, mas lá que eu quero cagar. Aí o pessoal vai fazer a perícia, tá saindo um policial do banheiro. Sim. Aí fodeu. Entende? Vai lá, encontrei cigarro, não era meu. É meu. Encontrei cocaína. Não, fui eu, senhor. Tá, aí você fala, então a primeira coisa que você foi, banheiro. Viu lá, pontinha de cigarro. Tá, depois foi coletada, aí vai o papiloscopista para ver se tem impressão digital. Nisso aí o banheiro já foi fotografado. Liberei um telefone. E aí é um procedimento que eu tenho.
né? Aí cada perito ele tem a sua liberdade de desenvolver a perícia da forma que ele acha mais conveniente e dependendo dos vestígios que são observados. Então eu gosto de pegar e dar uma olhada para ver o tamanho do abacaxi que eu vou ter que fazer. Então aí eu começo a descrever todo o imóvel, os móveis, posição. E aí o que eu faço? Descrever como? Você desenha? Não, escreve? Escrevo mesmo. Então, a escrivaninha estava ok? Não, olha, junto no terço anterior da parede lateral direita existia um prato daqueles utilizados em bateria. Entende? Então vou descrevendo o quadro, prato, mesmo com as fotos tiradas. Mesmo com as fotos tiradas. Porque o que acontece? Principalmente na época... Podia queimar o filme. Podia queimar o filme. E se queima o filme e eu não tenho as anotações? Aí o trabalho... As suas anotações podem ser usadas como prova? Não. São minhas anotações. Para ele fazer a estudo que eu vou dele. ter que fazer o laudo depois. Tá. Entende? Aí eu faço a descrição e ponho a foto embaixo. Sim. Então você tá vendo o que eu te escrevi, Sim. aí você leu, viu a foto, pô, tá. Matou. Entende? Aí tem as garrafas que eu vou coletar para ver exame de DNA na borda das garrafas. Né? Tudo isso. Então eu fotografo. Aí você pede pro cara lá, vê se tem... Você é o cara que coordena, ó, vê se tem impressão Não, digital aqui. então, o que acontece? Os papiloscopistas, como são especialistas na área deles, eles sabem onde eles têm que procurar, né? Claro, de vez em quando eu tenho uma suspeita de alguma coisa, eu posso pedir, olha, me fazem levantamento aqui nesse prato, porque eu sei que às vezes o cara está tocando e ele põe para segurar. Como é esse levantamento que ele faz? O que ele bota um pozinho? Ele tem, no campo, se tem vários tipos de pós. Você tem o pó branco, o pó preto, fluorescente, reage com infravermelho, ultravioleta, né? Então, ele vai usar a técnica mais adequada para a superfície que ele vai estar usando. Então deve ser um tesão para você quando você põe um pó aqui e fala, ó, botou o dedo. Entende? Aí tem várias coisas, porque dependendo da situação, eles pegam, eles podem levar essa garrafa, deixar secar, tira o líquido, seca e usa cianoacrilato. O que é o cianoacrilato? É o cola do Super Bonder. Entende? Só que tem o cianoacrilato que você pega, você põe esse material numa estufa não, numa capela, né, que é um ambiente separado, queima o cianoacrilato, que é uma cola, e essa cola vai aderir na superfície onde tiver gordura. Entende? A mão da gente é gordura. Sim. Aí o que acontece? Fica aparecendo a gordura, que com a impressão digital, eles fotografam e mandam para o IRGD, que é o Instituto de Identificação da Polícia Civil nossa, para tentar identificar de quem é aquele dedo. Você consegue identificar qualquer gordura, dedo? Não, o que acontece. Sim, você consegue através... São papiloscopistas, é o papilo digital, essas ondas, essas cristas né, e depressões que formam um desenho. E então o que acontece? Antigamente era tudo no papel. Hoje está tudo digitalizado. Então com o tempo você vai ter todo mundo digitalizado. Então vai ficar tipo aqueles filmes do CSI, que o cara pega uma impressão digital aqui e o computador faz a busca e acha os prováveis. Porque ele vai ver que o cara fez um passaporte com essa mesma impressão digital. Um RG em São Paulo, Sim. Porque hoje ainda é estadual. Sim. O cara vem da Bahia, cometeu crime lá, ele está fechado lá, aqui em São Paulo ele não está. Sim. Ele pega e faz um outro RG. Sim. Quando vai consultar, ele não tem nada. Não tem nada. No futuro, então... No futuro, existe um projeto, aí é âmbito nacional, de integrar todo o Brasil de forma que você tenha forma de consulta em qualquer lugar. Sim. Mas, para isso, todos os estados têm que ter as impressões digitalizadas. Certo. Aí você chegou lá no quarto da... Tô no negócio da Suzane Richthofen, isso. Eu não perdi a timeline, não. Você chegou lá na Suzane Richthofen.
Tá, aí foi lá, viu lá, pelo que eu entendi, primeiro você foi lá no banheiro, cafeteira e tal, viu não sei o quê. Aí teve algum momento, quanto tempo você levou pra ver os corpos? É que fica assim, ó, face. Você já viu, né? Você já chegou. Não, eu já tinha dado uma olhada, mas face à repercussão do caso, o que me aconteceu? Como eles estavam num ambiente confinado e grande parte desses vestígios estavam confinados no quarto do casal, o que eu vou fazer? Eu vou liberar os corpos e depois eu continuo a minha perícia sem preocupação. Porque você precisa também levar os corpos. Sim, porque tem que ir para o ML. Quanto tempo você, tipo, pro corpo ser analisado para não ficar podre, essa coisa toda? Isso aí é difícil de se dizer. Porque depende da gordura, depende se o tempo está quente, se ele está frio, se a pessoa está num ambiente fechado, se está na rua, se está protegida com coberta ou não. Sim. Então varia muito. Existem algumas coisas que você consegue dar alguns lapsos temporais aproximados. Né? Que nem eu falei para a delegada que estava lá, ela disse, há quanto tempo? Eu falei, empiricamente, foi entre 22 e meia-noite. Caramba, você consegue deduzir. Tá. Se usar empiricamente na frase, ele já me ganhou. Já ganhou. Não, é um empírico. Aí a pessoa se perguntar, como é que você sabe? De tanto virar corpo, de tanto mexer em corpo. Caralho. Então você vai pegando essa sensibilidade, é de cada um, da experiência de cada um. Porque o que acontece? Às vezes você chega num local, você está mexendo na vítima, e o investigador está lá vendo com algum vizinho alguma coisa, e o vizinho fala, olha, eu vi uns tiros a tal hora. Aí você sabe, a tal hora ele ouviu os tiros, nós estamos aqui tantas horas depois, esse é o tipo de corpo está assim. Aí você faz 1000 casos ouvindo isso aí, e você vai ter uma noção, uma percepção sua. E como que tava exatamente os corpos? Peraí, Zé. Peraí. Tá. Tô curioso. Quem interrompe sou eu. Tô curioso, cara. A gente tá, todo mundo. A galera já tá puta, ele interrompe muito. Você, você falou, porque assim, eu quero criar a timeline da Suzane Richthofen, que vai ser a guia da parada, mas eu quero entender que você falou um negócio que é muito curioso, que é a quantidade de vezes que você já revirou o corpo. Do trabalho. Você se torna uma pessoa mais fria em relação a isso ou não? Não. Eu não considero frio, eu considero técnico. Sim, legal. Entende? Porque eu vou com objetivo. Sim. A vítima, para mim, é um objeto de estudo. Você não vê mais como um corpo humano que morreu? Não, porque ele é uma massa. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu preciso ver que tipo de lesão que ela teve, o que ela sofreu antes da morte ou durante a morte, para levar a outras conclusões. Tá. Então, eu costumo falar assim, o local fala, só que é javanês. Você sabe javanês? Então não vai te dizer nada. Agora, para um cara que fala javanês, tá ali vindo tudo... Mas já teve algum caso de você pegar um corpo e você ficar, sabe assim, você ficar mal? Por mais que seja uma coisa, uma massa... Sim. Um machado na cara, dá um negócio... Não, mas é que fica assim, uma vez eu fui fazer chamaram a gente para um local no Morumbi. No Morumbi, imaginei Aí tinha uma casa boa e atrás do terreno tinha uma edícula. Aí quando eu subi na edícula para ver, eu esperava ver um corpo. Era uma criança de uns 2 meses, 3 meses. Aí eu parei e saí do local, não vou mexer em nada. Tchau, fui embora. Saí, sabe? Aí a criança estava dentro de uma sacolinha de supermercado, sacolinha de plástico de supermercado. Entende? Você tem filhos? Tenho. Tá. Entende? Aí eu saí do local, eu não vou fazer. Pode botar no papel, mandar para a corregedoria, que eu não vou fazer. Aí o delegado, não, eu preciso que você veja, porque a gente tem que ver as sacolas para ver de onde essas sacolas, para pesquisar quem vai nesse mercado, nesse local, para ter investigação, né? Eu respirei uns 10 minutos
me concentrei para poder ir mexer na criança. Nossa. Aí, entende? Ela tava, pega a sacola, tava com uma bom. tira de tecido com um nó no pescoço. Ai, caralho. Entende? Aí jogaram a criança no... Ah, não foi na casa. Não, jogaram de algum lugar a criança nessa casa. Entende? Então, aí não tem que não pare, entende? Você para, eu saí, quando eu vi assim, eu fui embora. Eu vou falar Pode de me mais chamar. casos, é que a timelinezinha tá aqui na minha cabeça. Eu vou, saio, é assim que faz. Tá aqui, vem, volto. Suzane Richthofen, você então foi lá e encontrou 10 horas da noite, tava o corpo ali, como é que tava? Não, eu cheguei lá umas 7h30, então sim. foi de dia. Então, o pessoal queria que eu filmar. Então mandaram um investigador lá para fazer a filmagem do local. Eu cheguei, não quero filmagem, não quero ninguém de fora aqui. Né? Eu imaginei o tipo de local que seria vamos dizer assim, o padrão, né? Arma de fogo, 2, 3 disparos, perfuração. Quando eu começo a ver, examinar a Marísia, tem sangue na parede, tem sangue na guarda da cama. Você nem sabia o motivo. Não, você não achou que era um sabe. assalto, né? Não, você não sabe, porque o que acontece? Principalmente naquela época, se falava assim, olha, tem um local, um duplo homicídio na rua Zacarias de Góes, número tal. Acabou. Ponto, você sabe onde chegar e sabe que é um duplo. E sabe que é no interior de uma residência, você sabe que é ele- um duplo, parece um hambúrguer, isso é um duplo. não, mas sei, não, sei, é sei. que a gente Fica começa... técnico, fica técnico. Não, é que a gente começa a se apavorar, se é um triplo, se é um... Quadro. É mais trabalho. É mais trabalho. Um Noronha, são 8 Não, pessoas. Não, mas eu fui ajudar um colega, né, que numa resistência do GAR, que eram só 10. Então, aí você imagina 10 corpos. Mas o que aconteceu nessa história aí? Eles estavam fazendo um assalto numa casa. Estavam em 2 veículos, né, uma Toro e uma Santa Fé blindada. E aí, acho que devia ter algum olheiro que viu a movimentação de viatura descaracterizada, e o cara falou, sujou, o cara estava lá dentro, vamos embora. Só que a polícia tinha informação que uma quadrilha ia atuar em alguma coisa naquela região. Só que não sabia se ia ser posto de gasolina, se ia ser uma casa, se ia ser um prédio. Não se tinha essa informação. Sabiam que era naquela região. Então o pessoal do Garra estava perto da Francisco Morato, um monte de viatura lá esperando para ver se acontecia mesmo aquilo da informação que eles tinham. Né? E quando deu a situação, foi um salseiro, né? Imagina os caras com um veículo blindado, o pessoal os ladrões com fuzil, né? Os polícia tudo com fuzil também, você imagina, né, a situação. E aí sobraram no local 10 mortos, 10. Aí vai lá você e Aí eu fui ajudar o meu colega, né? O chefe me ligou, face a toda a ocorrência, né? Aí eu fui lá para ajudar, porque senão só de estojo, né, que é do disparo a cápsula, né, que o técnico seria estojo, devia ter uns 500. Porra. Entende? O carro da Santa Fé virou, que era blindada, mas que tinha de disparo, pelo amor de Deus. Caralho. Vamos voltar? Vamos lá. Agora não interrompo mais nessa parte aí. Fala aí, do Né? caso. Então eles queriam que fosse filmado. Tá. Né? Isso não, vou fazer. Quando eu vi a Marísia, o cabelo dela cheio de sangue, com massa cefálica, né? E aquele espirro nas paredes, eu cheguei, puxei o saco plástico de volta, vamos aguardar chegar o polícia que vai filmar. Porque o que acontece? Quando você tem muito detalhe, quando você tem mais formas de guardar o local, pode passar alguma coisa que esteja na filmagem. E eu posso analisar depois. Né? Então depois eu fiz a perícia, ela estava com um dedo praticamente esmagado, né?
e muitas fraturas, né, múltiplas na Que cabeça. ela deve ter feito. Não, eu acredito que ela estivesse dormindo, né? Aí deram uma pancada. Que foi com taco de beisebol? Foi? Não, eles fizeram um taco artesanal, metal por fora, de umas cantoneiras, e rechearam com uma madeira mais pesada. Meu amigo, os caras tá louco. Né? Então, ainda Cara, é o Rodrigo Hilbert do crime. Do crime, né? ainda deixaram uma arma, que era a do Manfred, que ele estava deitado de costas, que seria o decúbito dorsal, o braço dele para fora, em direção ao revólver. Querendo enganar. Querendo enganar, dizendo que ele reagiu, ou ia reagir, não teve tempo, alguma coisa. Mas o que acontece? Você analisa a situação das duas vítimas que estavam na cama, você já sabe, ó, pelo menos 2 pessoas. Claro. Né? Porque se bate num para depois bater no outro, não ia estar deitado na cama. Alguém ia reagir, ia levantar, fazer alguma coisa. Não ia ficar deitado esperando, né, vir um agressor. Né? Então, não sei se você sabe, pelo menos 2. É uma informação da perícia, que dá uma posição técnica em cima do que você está observando. Ah, pode ter sido um? Não, jamais. Por quê? Porque alguém, se fosse separado, teria reação. Se fosse tiro, era diferente. Porque você tem um alcance mais longo, né? Ah, não foi tiro? Não tinha, não foi tiro. Não tinha bala em nenhum momento? Não tinha. Foi só pancada na cabeça. E essa foi a primeira notícia que saiu, né? Eram 2 pessoas. Foi a primeira notícia. Então, o que acontece? Porque você tem um crime desses. Ponto principal. Quantos? Porque eles vão em a busca de autores e seus cúmplices. Então, pelo menos 2, com certeza. 3 ou 4, eu não sei, mas pelo menos 2 para cima. Aí o que acontece? Eu fiz a perícia neles, vi as pancadas, então você tem uma noção do instrumento que foi utilizado. Né? E uma coisa que foi curiosa assim, no Manfred, que ele levou uma pancada muito forte na cabeça, tá? Que era o que eu podia ver no local. Depois, no exame do ML, essa pancada foi na vertical e trincou o crânio na horizontal. Meu amigo. Pra você ver a violência da pancada. Quer dizer, pela porrada que você tá falando, o cara tava bem irritado. Foi... Quem foi que bateu nele? Foi o Daniel. Foi o mais bombado? Não, o Daniel, o namorado então dela. Tem a ver com a raiva, porque o cara tava com raiva dele. Não, mas foi mais... o Daniel, se você vai conversar com o Daniel é uma moça. Eu sei, mas ele talvez tinha ódio dos pais. Não, eu acho que é o seguinte, a situação da violência seria de uma forma, vamos terminar de uma vez. Ah, entendi. Entende? Não vou deixar ele reagir. Então teve uma violência muito grande. Você é o cara que vai lá e analisa. Ninguém analisa isso antes. Ou alguém chega pra você e fala, não. Isso você é vai tudo lá e eu vou viu. ver. Porque o que acontece? Você vê externamente, você vai ver um tipo de um corte. Aí quem vai dizer se é um corto contuso, que é da pancada e cortou inicialmente, e não foi uma faca que pode cortar. Entendi. É o perito. Então Você conhece todos os tipos de corte. Aí vamos dizer, o corte com uma faca, com uma lâmina, é um ferimento inciso que deixa as bordas lisas. Caralho. Tá? Enquanto que um corte contuso, as bordas vão ficar toda crespinha, não vai dar um corte certo. Então eu sei estimar que tipo de Corte teve. Então você já percebeu que era uma porrada. Que era porrada. Na hora. Na hora. E depois com o corpo da Marísia, pela quantidade de massa cefálica que tinha, sangue, com massa cefálica, como ela tinha um cabelo mais comprido, emplastou o cabelo e o cara deu vários golpes e espirrou na parede. Falou, foi porrada. Né? E aí o cara errava, acertava a guarda da cama. Maurício tá branco por quê, Maurício? Porra. Né? Mas vem cá, aí você viu aquilo ali a primeira coisa que você falou, cara, foram 2 caras, foi porrada, aí você foi ver...
Muito Não, não, aí junto no dormitório tinha um closet, onde a parte de baixo do closet era onde se colocaria os sapatos, ela tinha um fundo falso, que é onde ele guardava a arma e joias, Eu me lembro que tinha um negócio desse, joia. né? As roupas estavam todas impecáveis. Que não é a coisa de assalto, né? No quarto tinha uma cômoda e jogado, espalhado, algumas bijuterias sem vergonha. Tá? Então o que se fala? Com toda certeza absoluta, isso aqui não foi um homicídio, nem um latrocínio normal. Por quê? Porque a pessoa que esteve lá conhecia a casa. Sabia onde eles guardavam as joias, sabia onde estava a arma. Porque quem não sabe vai ficar Tá procurando. procurando tudo. Então você começa a eliminar. Olha, a pessoa é da casa. Quem que pode ser? Ou alguém da família, ou empregado. Já tirou 1 bilhão de possibilidades. Sim, entende? Aí você vê a empregada, vai ver, ela trabalhava na casa há não sei quantos anos, tem sua vidinha tranquila, entende? Aí tem depois no escritório, a gente conta depois, tinha uma maleta cheia de dinheiro. Aí no outro Porque dia... eles não pegaram dinheiro, né? Não, o Christian pegou dinheiro. Ah, pegou dinheiro. Quer dizer, um cara que sabia que tinha dinheiro ali. Ela sabia que tinha dinheiro, Aham. mas eles tinham acordado assim, o que tiver de bens que for roubado, ficava para o Christian. Tá. E o mais velho. era o mais velho, que era cheio da bombado, das tatu. Da moto lá. É. Aí o cara chega isso aí foi numa quinta-feira, na quinta ou quarta-feira, no dia seguinte o cara vai numa loja, E comprou uma moto. no bairro, Muito burro ele foi. tá? E compra um motão, paga à vista em dólar e euro, É burro, pá. cheio das tatuagens, e fala assim, não, eu tô comprando a moto, mas põe no nome dele aqui, do meu amigo. Animal mesmo, né? Né? Quer dizer, no dia seguinte, aí O melhor perito, no caso, foi a própria burrice dele. Aí o dono da loja conhecia o pessoal do distrito. Ó, aconteceu. Ó, tem um cara aqui meio esquisito comprando uma moto, cheio das tatu, não sei o que é incompatível. Né? Você vê o jeito da pessoa. Né? É incompatível um cara desse ter toda essa grana em dinheiro, chegar lá e... Aí né? chegou em você. Ele comprou perto da cena do crime. Eu não sei exatamente onde ele comprou. Eu sei que foi na área do mesmo distrito. Puta que pariu. Mas tem uma coisa que eu queria tirar dúvida. No dia que você tava lá fazendo a perícia, a Suzane foi na casa? Não. Ah, é uma boa pergunta. Não. Porque ela foi pro motel, né? Não, o que acontece? Aí ela cometeu o crime, ela foi com o Daniel pro motel, né? Depois o Andréas tinha ficado numa casa de uma lan house. Aí pegaram eles... André, só pra explicar, é o irmão da Suzane Richthofen. Isso, é o menor. Ele foi jogar videogame, enquanto os dois foram pro motel pra ter, tipo... não, a gente álibi. Um álibi. Então, A ele gente queria tava fazer um transando álibi. e tal, não tava lá. Nós fomos transar e não tava lá na hora que aconteceu. Sim. Aí a gente brincava, né? Que o Daniel teve uma ideia surpreendente para criar o álibi dele. Ele pediu uma nota fiscal do motel. Aí a gente brincava, né? A nota fiscal deve ser a 001. Porque qual é o casal que vai pro motel e pede uma nota fiscal? Ah, sim. Nem tem nome de motel, Puta que né? pariu. Entende, verdade. mas quem que pede? Só pede, assim, só... Comércio, Recepcionistas de motel. Se alguém te pedir uma nota fiscal, já liga pro Salada. Ó, Entende? mais Quer um dizer, crime acontecendo. que seria um absurdo. É verdade. Né? Não, Olha, a empresa vai pagar. olha, minha esse aqui é o meu álibi. Eu tava no motel nesse horário aqui, ó. Tá aqui a nota fiscal. Já. Então o que aconteceu? Eles estavam saíram lá da casa e foram para o DHPP. Daí a gente estava na casa. E o diretor ficava toda hora, ó, vê isso. O que aconteceu? Quais foram as lesões? Aí daqui a pouco ele
ela tinha dito, né, que ela entrou na casa, viu alguns negócios e ela saiu, que ela não teve nenhum ambiente que ela teve andando dentro da casa. Ah, a história é essa, verdade. Né? Tipo, que antes de ter acontecido o incidente... Não, ela chegou depois da morte. Não, é que foi assim, ó. Ela estava com o Daniel, foi em casa, só que aí já estava o... Andrés no... Não, o Andrés estava no Lan House e estava o Christian junto. Sim. Aí eles foram na casa, cometeram o crime e saíram. Aí foram para o motel. Aí ela veio a alegar que ela tinha ido lá para pegar dinheiro Pra ir pro motel. para ir para o motel. Sim. Né? E Mas tinha algum registro que ela tinha entrado em casa? Tinha o registro era o seguinte, tinha um guardinha da casa não, da rua, que estava vendo o jogo do Timão. E ele falou, não, ela esteve aqui, ela saiu no final do jogo. Estava terminando o jogo quando ela saiu. E não foi essa história que bate. Entende? Aí já começou a história, botar, ela teve dentro da casa, existe uma testemunha. Caralho. E não entrou, não ficou, tipo, 5 minutos para entrar e sair. Ficou, sei lá, 20 minutos, meia hora. Que é o tempo do crime. Então você já tem uma testemunha do procedimento dela. Quer dizer, o que você está me falando é, o primeiro minuto de um crime, você desconfia de absolutamente tudo. Sim, porque o que acontece? Quando você chega, todo mundo é suspeito, até minha mãe. Sim. Mas não tem nada a ver. Entende? Não tem nada a ver. Eu falo minha mãe porque ela já faleceu há muito tempo, então eu sei que tenho certeza que ela não está envolvida. Eu tiro ela do jogo. Né? Imagina que demais foi ela na volta, era eu. Não, mas, então você tem um leque aberto. Sim, sim. Quem foi? Se falava na época, ele estaria envolvido com o desvio de dinheiro do Dersa, que estavam fazendo o Rodoanel. Quer dizer, aí você é aquele cara que tá perdendo de 3-0 e fala, galera, vamos botar a bola no chão, vamos acalmar, tá uma situação errada. Peraí, vamos ver, ó. Pum, vamos analisar isso, analisa aquilo. É que às vezes o que acontece? Eu chego numa cena de crime. Mais ou menos já todo mundo sabe, qual é da equipe, sabe o que tem que ver. Entende? Eu para. Não mexe em nada, não toque em nada. Eu tenho que entender o que aconteceu. Sim. Entende? Aí mas tem essa mancha aqui, tem aqui, tem uma gota horário de do sangue. motel. Não, isso aí foi depois. Entendi. Isso aí foi na investigação. Entendi. E ali na hora ali. Ali na hora ali. Aí já não é mais com você ou não? Não, porque é o seguinte, você tem que separar o que é perícia e o que é investigação. Sim. Mas você tá junto? Não necessariamente. Tá. Mas você trocou uma ideia com a Suzane, por exemplo? Eu troquei porque foi feita a reprodução simulada. Calma, a gente vai chegar nisso. Né? Então, o que acontece? Dentro de toda essa situação, eu vou dizer, não a conhecia, nunca já tinha visto, porque a gente foi... Não antes do crime, antes da reprodução, porque nós fomos lá buscar aquela guarda da cama, que tinha sangue e tinha aquelas marcas. Sim, sim. Então, eu conheci antes da reprodução simulada, mas antes do crime, ou logo em seguida, não. Sim. Né? Então, o que me acontece? Você tem uma casa impecável, não tem nada fora do lugar. Eu me questionaria se mora alguém, porque se você chegar na minha casa, Agora, se chegar numa casa, não tem uma gota de água na pia, não tem um copo em cima da pia, não tem nada fora do lugar, isso aqui foi um mostruário da casa, né? Sim. Para comprar, para vender, era tipo isso a situação. Sim. Né? Aí você vê o quarto do Andrés, tinha uns almofadas na cama, né? Fazia que, entre aspas, que ele estivesse dormindo, né? Que ele tinha saído, que o pai dele não deixava, né? Então tinha as cobertas, uma almofada com uma coberta em cima, como se vê em filme, né? E a da Suzane estava tranquila, mas toda a casa estava impecável. O que não estava impecável era o escritório e essas joias, essas bijuterias que estavam jogadas, né? Então, quem é da casa? Aí a Suzane fala lá no DHPP
que tinha uma mala no escritório que o pai dela guardava algum trocado para emergência, né? Que a mala estava aberta, rasgada. Aí eu fui pro escritório, achei a mala. Essa parte do corte estava para baixo, né? Então, olhando a mala, você não via. E ela falou que não entrou no escritório. Pronto, já pegou Né? uma mentira ali. Aí você levantava a mala e também não via o corte. Você tinha que apertar as laterais da mala, que aí então criava o espaço. Quer dizer, ela é perita, a Suzane É. Richthofen, caralho. Entende? Aí eu tinha que apertar para ver. Então eu falava, os trocados, quanto trocado? Aí uns 5 mil dólares, 7 mil euros, não sei quantos mil reais, para qualquer assim, necessidade dele. Né? Que esse dinheiro ficou com o Christian. Sim. Quem foi a primeira pessoa que entrou na casa e viu o crime para ligar para a polícia? Seria ela com o Andrés. Quando voltou? Quando voltou, ela saiu do motel, pegou o Andrés. É isso mesmo, é verdade. Aí o Daniel deixou eles na porta. Foi ali que ela viu que o dinheiro estaria... Mas ela viu que uma coisa que não tinha como ver. Então, entendi. Aí ela ligou pra polícia. Ela ligou para a polícia. Aí foi os PMs que subiram na casa, viram que foi o casal morto, aí falaram, até na conversa com os PMs, eu fiquei assim, com medo de dar notícia para ela. Quando falou que os pais estavam mortos, ela, tá. Entende? Uma coisa assim... Fria demais. É fria, tipo, olha, tem um copo quebrado na cozinha. Aí, tá. Ó, teus pais estão mortos, arrebentados lá em Ela não cima. esboçou nada. Não, nenhuma reação. Tanto é que E quando o ela menino? foi do o menino ficou meio de fora, porque Sim, sim. na Era época ele criança tinha 13, demais. 14 anos, né? Quer dizer, você tem que poupar, vamos botar assim. E dentro de uma situação, se a gente imaginar realmente a morte dos pais, ela também era vítima. O Andrés Claro, é vítima, Claro. né? Caralho, bicho. Só que, vamos dizer, ela, entre aspas, uma vítima que participou, Sim. né, de toda a situação. E Então- aí na reconstituição... Isso que eu quero saber. A reconstituição, você conheceu ela. Sim. A reconstituição, ela acontece quando você já tem o crime meio que... Já tava meio indicado que ela era ela a... que Ela já tinha confessado. já tinha confessado. Porque É. ela vai lá mostrar. É. Mas por que faz essa reconstituição? O que acontece? Dentro de uma reconstituição, hoje o nome mais é reprodução simulada, Sim. você tenta refazer todas as cenas que ocorreram durante um crime. No caso, vamos dizer, como existiam algumas divergências, foi feito 3 versões. A versão do Daniel, aí tira o Daniel, vem o Christian, depois tira o Christian e vem a Suzane. Até pra não acusar errado o outro, O pai entendi. dizendo, não, esse caminho não foi assim, foi assado. Entendi. A Entende? reconstituição acontece quando já tá confirmado. Não necessariamente confirmado. Não, confirmado entende? assim, no tipo, a gente sabe que vocês são... Aí você começa a pegar, ver as coisas que são viáveis. Sim. Entende? Tipo assim, você está sentado aqui e você me põe numa declaração que você viu alguém subindo a escada. Sim. Então, mostra aí como é que foi. Aí eu chego aqui, não tem acesso visual. É. Ou você se desloca É. para poder ver, porque da onde você está sentado que você falou, você não vê. Entendi. Entende? Então a gente vê essa compatibilidade ou não. E você falou diretamente com a Suzane Richthofen. Sim. Suzane, como é que foi essa história? Vamos dizer, nessa reprodução, o que aconteceu? A minha chefe ficou de encarregada, e eu, como na época precisavam de 2 peritos, né, para se assinar o laudo, e eu fui o segundo perito, que eu que mais falava, porque eu sabia o que tinha acontecido. Você chegou E lá, podia dizer o que ela está falando não fecha, porque no local, no dia, não era assim. E o que ela tentou te enganar? Assim, ó, ela era uma pessoa assim, se mostrava assim bastante indiferente com tudo. Indiferente. Diferente. É como se estivesse fazendo um teatro, que está na casa, meu pai morreu aqui, sabe? Ela estava completamente diferente. Ela deveria ter passado na época, acredito, por alguma avaliação psiquiátrica, alguma coisa desse nível, para verificar algum distúrbio eventual que ela possa ter. Não estou dizendo que esse distúrbio isentaria ela da punição, porque esse distúrbio não é uma Sim. psicose, não seria uma esquizofrenia
um caso que tirasse ela da realidade. Claro. Isso aí ela não tinha. Mas ela tinha uma situação que era... O que acontecia não influenciava nela, ela não se abalava. Nada afetava ela. Ela em nenhum momento foi simpática a você? Olá, boa tarde, Não, bom dia. não, nesse sentido não. Não, ela falava, perguntava, ia falando, fiz isso. Né, assim. Normal, como se estivesse falando de um purê. De uma forma tímida, como se você tivesse que contar alguma coisa para pessoas Que ela tem vergonha de contar. Vergonha de contar que você não conhece ninguém Eu e bati todo mundo nele. querendo saber o que você fez. Não, aí eu entrei, eu fiz isso, aí eu subi para ver se eles estavam dormindo, aí eu acendi a luz do hall onde tem os quartos, né? Aí ela desceu, fez um ok pro Daniel e pro Christian, eles podiam subir, que estavam os dois dormindo na cama, né? Aí depois ela foi buscar sacos plásticos para botar na cabeça da Marísia, para botar joia, né? Aí Ela viu o assassinato? Não, ela falou que ficou no escritório, ficou tapando os ouvidos. Quando eles voltaram, ela pergunta, já acabou? Era a preocupação dela. Não. Aí pega o saco ali. Pega o saco, pega as joias, entende? Aí eles trocam de roupa. Esse filme que vai ter porque vai ter um filme agora da Suzane Richthofen. Sim. Você foi, digamos, consultado? E qual o risco você acha que tem de fazer um filme desse, assim, para as pessoas acabarem tendo uma simpatia pela Suzane Richthofen? Bem, é assim, uma pessoa que participou do filme, que é a Ilana Casoy, né? Ela conseguiu uma autorização judicial para acompanhar a reprodução simulada. Né? E ela, assim, ela pegou um VT disso daí? Não, o juiz deu uma autorização para ela participar, para ela acompanhar. Na época? Na época, no dia da reprodução simulada. Ela escrevia a respeito de homicídios, serial killers, não sei o quê. Ela já era escritora, né? Estava com esse caso, ela meio que estava acompanhando esse caso no início, né? Porque ela tinha retornado de viagem e a gente estava com esse caso. Né? E ela começou a acompanhar, disse, mas como é que eu faço? Não entra ninguém, é só polícia, promotor, algum... Né? Não entra ninguém. Ela correu atrás do juiz, o juiz deu autorização. Aí eu vou dizer que não, o juiz dando autorização para ela, aí fica complicado. Então ela não participou, ela acompanhou o trabalho da reprodução simulada. Entende? Não sei, aí ela, para tinha o conhecimento do que cada um falou, ela teria condições de auxiliar ou fazer uma produção na versão de um de outro. Mas você acha isso perigoso, assim, quando você mostra um assassino com um lado humano, humaniza demais o assassino? O que você acha disso? O brasileiro em si, que eu acho que tem uma cabeça meio perturbada, né? Ele gosta de repetir aquilo que é visto. No Nardoni, o cara jogou a criança pela janela, nos próximos meses tinha não sei quantas crianças sendo jogadas pela janela. Entende? E é fato. Eu falei isso no Flow, riram na minha cara, Marcão. Tá. Você acha que as pessoas, elas reproduzem crimes, então, com... Assim, muita gente fala, eu fui lá no Flow, né, que é um podcast que eu adoro, os meus amigos e tal, e eu falei isso, falei, cara, eu tenho medo de entrevistar um goleiro Bruno, porque às vezes você entrevista um goleiro Bruno, ativa um gatilho e cara... Sim. Você que lida com crime, você acha que isso é possível? Eu digo que aconteceu já várias vezes. Eu não sei, assim, vamos dizer, avaliar a quantidade, os porquês, mas vários crimes, se passar assim uma situação de uma pessoa da sociedade, uma mulher da sociedade, envenena o marido, te garanto que vai ter vários maridos assassinados, envenenados, aí nos próximos meses. Você acha que esses programas policiais, então, que fica mostrando, aí matou a mulher, estuprou, não sei o que, isso... Não, que fica assim, os programas policiais,
eles tentam reproduzir ou reproduzem, né, o dia a dia de uma equipe de polícia. Não é alguma coisa que vê quem gosta desse tipo de ação. Não é uma coisa que chama a atenção. Tipo assim, um Maníaco do Parque, um Richthofen, o Matsunaga, que... Entende? Uma coisa do caso Matsunaga. que dá na mídia e isso aí é bombardeado porque aconteceu, todo mundo quer uma explicação. Entende? Então, esse tipo de crime eu acho que pode ser um gatilho. Até que ponto é difícil da gente avaliar, mas eu acho que pode ser um gatilho. A não ser que esse crime ocorra várias vezes, mas ninguém deu atenção. Então, quando aconteceu, começaram a dar atenção a esse tipo de crime. Sim. Que também pode, né? Que seja, vamos dizer, é normal, entre aspas, né? Mas numa proporção, olha, 3 crianças por mês são jogadas da janela. E aí o que acontece? Aí a polícia começa a gravar e aí você acha que foi por causa de um crime, começou a dar crime. Não, eles começaram a divulgar o crime. Quantos crimes, você tem uma noção assim de quantos crimes você já atendeu? Olha, eu nunca contei, mas eu acredito em 4, 5 mil. Meu amigo, hein? Né? Que aí você pega aí alguns com vários cadáveres, aí talvez uns 6, 7 mil, 6 mil cadáveres. O pessoal tá morrendo bastante, né? Agora tá tranquilo. Pandemia, né? Não, pandemia, o mercado... Aí pelos anos 2000, teve um ano que na cidade de São Paulo, em locais atendidos pelo DHPP, ou seja, preservado e com a vítima no local, se a vítima é socorrida, é outra equipe, a equipe do sangue. Então, o que acontece? Com crimes ocorridos atendidos pelo DHPP. Se for autoria conhecida, já não é o DHPP. Ah, Tipo, tá. ele só pega desconhecida. Então, por isso que vai o delegado, tira... Que é uma incógnita tudo. É tudo. Você não sabe o que aconteceu. Um corpo você já vai querer começar a pesquisar informação, investigar. Hoje vai atrás de câmera, já vê uma câmera que tem numa casa, já sabe mais ou menos o horário, já pede para o cara salvar mais ou menos naquela hora. Aí tem um cara que é uma empresa, aí pede para depois o chefe encarregado separar as imagens naquela faixa de horário para se ver o que se tem. Né? Então, é uma equipe toda se deslocar. Mas como assim? Quando o cara sabe qual é o crime, é tipo o quê? O cara viu, tem uma testemunha ocular. Acontece, vamos dizer, ou ele tem uma testemunha ocular, ou é o marido que matou a mulher, ou coisas que já são que sabe quem pega o autor. Agora, você vê muito, desculpa te interromper, mas você vê muito assim, tipo, um corpo no rio, aí é você. Sim. Isso é você. Desde que não seja afogamento. Tá, mas é um corpo... Ninguém se afoga com um tiro nas costas. Mas normalmente acaba sendo pra gente. Mas tem muitos que, pelo tipo de ação, é um afogamento. Aí não é DHPP, aí é o pessoal do sangue. Entendi. Que vai lá... O pessoal do sangue é treta. Entende? Pra examinar. Qual é a coisa que você pode falar pra gente que a gente nem imagina, assim, que você fala, Maurício, o lugar onde a gente mais encontra corpo... Sabe assim? Hoje, vamos botar em termos de incidência de crimes, tá? Estaria a Zona Leste e Zona Norte. Sim. Tá? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Naturalmente, onde se fala, né, do domínio do PCC. São essas duas regiões. Mas o que eu queria dizer assim, tipo, Rio, metrô... Você sabe do nada, sabe assim? Não. Normalmente é via pública. É na calçada, Sério? Mais do que em casa? Ou... Onde que é desovado mais corpo? Você vai lá. A desova, normalmente, ou é em rio ou local mais ermo. Entende? Mato, lugar assim que, vamos dizer, termina uma rua, local que não circula ninguém à noite. Mas nem sempre, porque às vezes você pega numa rua, uma vez eu fui ali perto
da Imigrantes, ali onde tem aquele pavilhão hoje de exposição, e passou o carro e dispensou o pacote. Entende? Pacote de entrega lá, o cara com cobertor, amarradinho. Entende? Aí já pegamos dentro de bueiro, né? Com cobertor, já encontrei picado. Né? Tem algum lugar muito inusitado que você encontrou que você falou, caramba, um tempoé, sei lá, alguma coisa? Um que é inusitado foi um bueiro que o cara tava picado. Que aí a gente vai ver a história, os tira levantaram a história. Existia um cara que aprontou uma para esse cara, e falou, eu sei quem foi, eu vou pegar ele. Né? Aí ele foi atrás, acho que do ladrão, sei lá o que era, não me recordo assim na época. E no outro dia encontraram ele picado. E daí me lembrou até Matsunaga. Era isso que você queria falar? Não, eu queria saber, sabe o seguinte, porque, olha só, se a gente pensar... Ele não tem microfone mesmo, gente. As pessoas perguntam, Raiz, vai ver o flow, não saco. Se a gente pensar, o Suzane von Richthofen foi um caso fácil pro perito, porque eles foram muito burros também, né? Comprar moto do lado, não sei o quê. Não, é que fica assim, a moto foi no outro dia. Tá? Eu digo, em termos de cena de crime, no dia, eu já dizia assim, olha, pelo menos 2 pessoas, então já sabia muito alguém da casa. Você falou você acabou de falar do negócio do picadinho, não sei o que, dentro do coisa. Um caso que foi emblemático foi o caso Ioki, que você estava ali também, né? Sim. Não precisa entrar em detalhes, assim, mas assim, foi fácil esse também? Ou a mulher escondeu melhor do que a Suzane Richthofen? Como é que foi essa situação? É assim, ó, vamos por partes. Igual ela. É, igual ela, né? Que ela, Babaca. Você vai Babaca. né? Babaca. Porque ela abriu uma franquia, né? Amor aos pedaços. Esse é o humor dos Esse é o humor dos caras, velho. Esse é o humor dos Vocês caras. fazem piada pra caralho com isso, Esse né? você vai fazer piada pra caralho. Vai, desculpa. Foi inusitado. Léo Lins entrou e falou, nóis, caralho. Tem uma galera muito puta. Mas vai. Né? Então, o que me aconteceu? Ela dispensou o corpo numa estrada em Cotia e ela estava com o marido desaparecido e foram encontrando as partes picadas em vários, numa rua. Uma parte, Jogou rua aqui, depois no 100, 200 metros jogou mais outro, mais não sei o quê. Se eu não me engano, tem em torno de 2.500 metros entre o primeiro e o último. Tanto é que teve um braço, se não me engano, esquerdo, que não foi nem achado. Porque tem uma estrada, um braço tinha cachorro que já estava desmanchando o pedaço, comendo, né? Então, onde você tem roedores, alguma coisa, fica... que a mão já tem entendi. E foi fácil de... É que assim, ó, nós particularmente fomos chamados para fazer o exame de luminol no apartamento dela. Então, o que aconteceu? Qual é o local mais provável de uma pessoa cometer um crime desses sem deixar vestígios? Banheiro. Sou bom. Ou uma banheira. Né? Se tu tiver, né? Daí lava tudo. Você lava, bonitinho, não é? Sim. Então a gente começou pela parte de cima do apartamento. Vocês já estavam desconfiados que poderia Sim, ser ela, sim. lógico. Né? Só que o que aconteceu? Como o apartamento era muito grande, que eram 2 coberturas, Cara, era muito... que ele juntou as 2, então ficou uma coisa enorme, Puta, estranha. que legal. Né? Então nós fizemos a parte de cima. Aí no dia seguinte, nós fomos falar com o delegado, olha, tem que fazer a parte de baixo. Porque não terminamos o trabalho. Né? Porque quando a gente estava fazendo na parte de cima, tinha um colchão que ela tinha dado para uma empregada. O colchão da cama dela. Aí só, devia ter sangue no colchão que ela deu para... Aí nós fomos lá pro fundão do Jardim Ângela, numas quebradas enormes lá, sabe? Achamos a casa da mulher, joga luminol, não tem nada. Então não foi no colchão.
né? E aí a gente falou que, olha, tem que terminar, tem a parte de baixo, nós não fizemos nada embaixo. Aí o delegado foi falar com ela, e ela, mas vocês já não terminaram? Não. Por que ela não liberou a parte de baixo? Por que vocês Não, ela liberou, só Ah, que não sim, deu sim. tempo. Ah, entendi. O problema Muito é tempo. grande, É muito grande. Você tem que fazer o luminol, você tem que fazer à noite. Porque o luminol, que é uma marca, né? Esse reagente, ele cria uma oxidorredução. O sangue faz É, ficar o outra sangue cor. e dá uma suave luminescência. Se tiver, de repente, com luz acesa, você não vê. Sim. Então tem que estar tudo apagado, sem luz, não sei o que. Então tem que ser de noite. E aí facilita o trabalho. Então você vai virar à noite. Aí tá o dia já não dá para fazer nada. Aí na terça-feira, isso aí foi numa segunda, na terça-feira eu fui lá falar com o delegado. Aí ele foi falar com a Elise, que tinha que fazer na parte de baixo, que ia voltar no apartamento para fazer, continuar. E ela falou, pô, mas vocês não terminaram? Aí o delegado conversou com ela, aí ela confessa, Antes de fazer. antes de fazer. Nossa. O que ela fala? Como é que o delegado chegou nela? Você sabe essa história? Não, mas já estava com a suspeita, Sim, até porque sim. o que acontece? Ela falou, não suja minha banheira, fui eu. Não, é que ela estava como suspeita, porque daí ela usava o notebook dele, mandando mensagem como se fosse ele, Aham. né? Mas ninguém conseguia falar com o cara, que não é normal. O empresário some e não fala com ninguém, só manda uma mensaginha de ok, vai, não. Entende? Então ela já estava como suspeita. Só que até aí existe uma diferença enorme entre você saber suspeitar e você provar. Sim. Entende? Uma diferença E monstruosa. mesmo a pessoa confessando, você tem que provar. A confissão não exime de você ter que ter prova técnica. Onde tem, isso é o Código de Processo Penal, que onde tem vestígios, há necessidade de ser feita uma perícia. Então, você sabendo que tem um vestígio, você tem que materializar tecnicamente, isso vai fazer parte do processo lá na frente. Sensacional. Como é que foi a tua primeira vez Vendo um caso. vendo um caso, um corpo para investigar? Quando eu morava em Porto Alegre, eu já ia tinha uma namorada e fazia farmácia. Eu matei. Não, mas deu vontade. Vontade não faltou, né? Mas aí eu tinha aulas de anatomia e eu de vez em quando eu ia orelhar, né? Aula de anatomia. Então, Você já era policial? não, eu engenheiro. Engenheiro, Eu verdade. estudava, nem era formado na época, né? E então, mas o primeiro local, o que foi de inusitado foi uma batida de 2 bugs na Rebouças no meio da madrugada, que a gente estava indo para o local, quer dizer, é coisa que ninguém vai ver de novo. Batida de 2 bugs na Rebouças. Caralho, 2 bugs. Né? Ninguém vai ver 2 bugs. Começa aí, ainda batendo. É muito. É falaram pra você difícil. ir atrás. Aí nós fomos no local, que na época eu não tinha nem noção de onde a gente estava indo, né? E tinha lá um corpo no chão, um tirinho na cabeça, um filete de sangue correndo no asfalto. Suave. Né? Suave também, né? Não, suave, porque você Foi a primeira pega... vez que você viu um morto. Aí você olhou e falou, já vi. Não, eu sou suave porque eu digo assim, vamos dizer, eu peguei um caso que de uma mulher esquartejada. Aqui está o braço, lá está as pernas. E num bairro, né, espalhado, não é que próximo. Se pegar a viatura, vai para outro lugar. Dá não sei tal endereço, tá a cabeça. Aí você vai lá. Caralho, fica o pessoal procurando o corpo. Tá uma na gincana situação. do corpo. A gincana para ver quem acha o pedaço maior. Né? É isso. Aí os polícias descobriram quem era, foram na casa do cara. Tava a mulher sem cabeça, sem os membros, né? E quem fez isso? O filho. Né? Mas ele tinha razão, porque a mãe dele queria que ele ajudasse em casa. Nossa, Ele ajudou, ele Entende? limpou. Não, ele fez uma lambuzeira que eu vou te contar. Caralho. Né? E,
ele não queria ajudar em casa, então resolveu matar a mãe para gerar o problema. Chegaram lá, tinha um cara lá sentado, olha, eu não sei de nada. Era o Né? Não, era um amigo do filho, né? Foi todo mundo, era tudo menor de idade. Quantos anos tinha o moleque? Acho que 16, 17. Meu Deus. A mulher agora que é Né? a mãe falando, tá, deixa a louça. Aí eu sei que eles foram Foda-se. pro DHPP, quer dizer, não vai ser preso, vai ser apreendido, né? Aí eu sei que a namorada dele que participou falou, eu não posso ser apreendida. Por quê? Não é que eu tenho prova amanhã no colégio. Entende? Você vê umas coisas assim completamente inusitadas, Caralho! como se eles tivessem feito nada. Entende? A preocupação não era que matou A sogra. a sogra. Entende? É que ela tinha prova no dia seguinte, então. Prova Até de matar, anatomia e tal. até matar a sogra, tudo bem. Mas a minha questão é se você... Porque você deve ser um cara... Você é casado? Como é Sou. que é? Você é casado, você deve ter teu filho que deve ter uma idade mais avançada e tal. A primeira pergunta que eu te faço antes de chegar nessa é, você anda armado? Como é que é? É assim, o policial civil, existe a lei orgânica da Polícia Civil. Sim. A lei orgânica da Polícia Civil diz que o policial deve andar sempre com o distintivo, algema, arma e a sua carteira funcional. Sim, sim. Então, teoricamente, você que é a polícia 24 horas e tem que estar sempre armado. Sim, sim. Certo. Entende? É lei isso aí. Eu posso Mas é isso que eu falo, porque você deve ter, tipo, um cara que você viu no passado, descobriu o crime, aquela É que o pior é que fica o seguinte, aquela situação, quem apanha nunca esquece. Entende? Então eu vou atender sei lá quantos locais, eu não guardo a fisionomia de todo mundo. Exato. Mas o cara guarda. O cara guarda a minha. Claro, claro. Entende? Embora eu muito raramente andaria na periferia, Sim. onde a maioria dos crimes acontece. Não, tudo bem. Dito isso, assim, você ter filho, você ter esposa, você ter amigos e tal, quando você trabalha só vendo casos pesados, né? Porque só... Tem gente que fala, agora até que meu trabalho é leve, né? Porque tem gente falando, não, eu sou só taxista, tá tranquilo. Porque tem gente que fala, meu trabalho é pesado. O seu trabalho realmente é pesado. Sim. É uma energia pesada. Sim. Você tá ali vivendo. Como é que fica você profundamente com as suas questões energéticas do tipo, cara, a sociedade é um lixo, sabe? Sabe? Ou você fala, não, isso daqui é uma parte da sociedade, eu sei que 90% é legal, isso é só ou você... O seu algoritmo é aquilo, 100%. Não, que você... o que acontece? Há muito tempo atrás, os crimes, a maioria dos crimes assim, mais pesados, ficavam na periferia. Sim. Hoje não tem isso. Tem em qualquer lugar. Antigamente você olhava o fenótipo, né? A forma do cara, olha, aquele lá é ladrão, ele é mala. Por quê? O jeito que ele caminha, da tatuagem. Hoje não tem isso. Outro dia passou o cara de terno, de camisa e gravata fazendo um assalto. Sim. Né? Então você aprende, não pode confiar em ninguém. Você não tenta, se estiver saindo, não vai economizar, cortar o caminho, porque é um pouquinho mais curto. Faça um caminho mais longo, mais seguro. Sim. Entende? A gente é tido muitas vezes por neurótico. Porque a gente vê tudo que pode acontecer. A sua mulher se enche o saco de você no meio da noite, você cadê? Você tem umas paradas meio assim, dá uns berros no meio da noite, uns pesadelos, alguém puxa teu pé, essas coisas. Ela briga muito comigo porque ela apanha. Entende? Assim? Eu tô sonhando que tô brigando e começo... achei que você tava falando um negócio aqui. Né? É mesmo? Já dei pontapé, já dei soco, cotovelada. Entende? Sai, Christopher! Eu tô sempre brigando no sonho e a coitada que tá apanhando. Coitada dela, bicho. Né? Então ela assim, vou te botar pra fora da cama porque não dá. Tô cansada de apanhar. Você tem um negócio ali, você não tá tranquilo nunca, né? A gente... Nunca pensou em pegar um Uber e, vou fazer um trabalho mais tranquilo aí e tal? Não, pegar Uber, você já conversou com o pessoal do Uber? É mais legal ser. Eles vivem naquela neurose, então é melhor ser polícia, pelo menos você tá armado, sabe onde tá. Né? Muito bom. Pra finalizar, você consegue assistir um Netflix e ver um filme de suspense, de policial, você fala, nossa, não é assim, tudo errado, não é assim. Não. Vamos colocar assim, o CSI da vida.
sabe? É uma fantasia, Muito fantasia. Fora, o cara tem que ter uma... É o que eu falo brincando, o cara cheira a cola vencida. Entende? Então ele vai pegar um negócio, botou o dedo aqui. Aí vai pro CSI, tem uma impressão, só ela, aqui bonitona, como se o cara pegasse a garrafa com o dedo. Ele não usa os outros para segurar, só tem aquela do dedão. Entende? Ele joga o pó, tem uma impressão. E as outras aqui do dedo que ele segurou não existe. E as outras impressões de outras pessoas? De outras pessoas não tem nada. Então, tipo, uma vez CSI é muito fácil achar o criminoso. eu vi uma vez que eu tava vendo, o cara tava um bastão de beisebol e tinha uma impressão que ele revelou assim, mas quase que aquela que a gente fala, né? Rolada, assim, ó, que vai pegar todos os traços. O cara tá passando o passaporte no beisebol, né? Tá aqui. Entendi. O que você vê em filme desse tipo CSI que você fala, além disso, você fala, não faz o menor sentido. Não faz uma coisa, eu sou muito crítico, muito cri-cri com relação ao cuidado de contaminação. Então, o cara que estiver junto na equipe comigo, botou luva, se ele mexeu num negócio contaminado, para mim a luva tá suja. Local, ó, peguei isso aqui no local, tá contaminado, a luva tá suja. Mas não tem. Você não sabe. Sim. Entende? E aí você vê o CSI, o cara tá mexendo no cadáver, o cara pega a caneta com a luva, aí o cara coça a cabeça, aí ele pega a máquina fotográfica, entende? Pelo amor de Deus, sabe? Você não consegue gostar de nada desse filme. Nesse negócio, é um absurdo que o cara esteja com essa luva. Entende? O cara não tirou a luva, pelo amor de Deus. Entende? É muito bom ele. O cara parece que mexeu no cadáver e depois vai comer com a luva, tá? Entende? Mas é uma coisa que é curiosa. Teve um... Vamos assistir um filme um dia, eu e ele. Vamos fazer isso. Vamos botar. Esse projeto é muito bom. Pega um filme e fica eu e ele analisando. Não faz sentido. Mas quer ver, ó? Eu fiz uma vez, estava acompanhando uma necropsia. Que legal, hein? Né? E o médico legista, em vez de ser luva de procedimento, né? Que é fina, aquelas luvas de tipo de lava-louça, né? Não, de lava-louça mesmo. Lava-louça. Amarela. É amarela, né? Que é mais grossa até pelos movimentos. Então tá vendo, perfuração, não sei o quê. Aí ele chega, tinha terminado a luva, empapada de sangue, né? Ele vai lá, abre a torneira com a luva, lava a luva, né? Aí ele fecha a torneira, tira a luva, na mesma torneira que ele pegou, ele abre, né, que ele tinha pegado o negócio com a luva suja, lava o rosto, sabe? Ai, meu Deus do céu, já me dá uma síncope, porque eu uma vez, a minha tesoura de local, que a gente corta as vestes, vê ferimento, eu falo que eu fiz um curso de cabeleireiro punk, que eu corto o cabelo aqui, corto zerado aqui, deixo a vítima, às vezes, bem doida, né? E eu deixei minha tesoura, tirei a luva e, sem querer, peguei a tesoura sem luva. Putz. Bah, só faltei botar álcool na mão e flambar. Entende? Sei. Então, e os caras fazem isso com uma facilidade. E o pessoal faz... O cara faz um carpaccio. O pessoal... Então, o pessoal que está comigo, eu começo a xingar. Entende? Troca essa luva, não sei o quê. Tem fotógrafo, várias pessoas me agradecem, né? Porque o cara mexe não sei o que com o fotógrafo. Mexeu no negócio e vai pegar a máquina. Eu, com essa mão, não. Troca essa luva. Isso é maravilhoso. Né? Aí ele tira a luva, põe outra, aí tá. E assim eu sou estressado em algumas coisas, né? Que uma das coisas é a contaminação cruzada que a gente pode fazer. Por isso que você prefere ver coisa de comédia. Comédia é bom, aventura. Comédia. Comédia você vai gostar, sabe do quê? Do prova ou reprova. Eu fazendo perguntas para pessoas sobre ensino médio, ensino fundamental, pessoas comuns que não sabem responder perguntas que crianças sabem. Você acha que você sabe mais que seu filho? É diferente. Sabe porra nenhuma. Você perguntar de trigonometria, negócio de sangue, você sabe. Não, trigonometria dá pra ser, cálculo dá pra você ser engenheiro. É verdade. Alguma coisa dá, né? Agora mas você tem um engenheiro lá que achou que sabia, não sabia porra nenhuma. Agora você me A japonesa, 6 anos,
Deu um pau no moleque, velho. Agora se você perguntar de química, eu saio pra tomar um café. Então vai sair pra tomar um café. Acabou o vídeo, inscreva-se e dê o like aí, compartilhe o vídeo pro pessoal. Valeu, gente.